Se você pode, abra a sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 13. Gênesis, no capítulo 13, versículo 1. Tema da nossa conversa de hoje: Esmagado. Esmagado é um livro que eu já li algum tempo atrás, do bispo T.D. Jakes, e fiz consulta com ele recentemente, tenho lido ele, e ele fala sobre os processos de deserto da vida. Todo mundo em algum momento já passou, vai passar e vai passar novamente por desertos da vida. A vida, ela é cíclica, ela é estacional. A gente quer sempre viver uma constância, mas a verdade é que o único momento em que a vida ela vai se tornar linear é quando você morre. Porque quando você está no hospital sendo monitorado de uma forma cardíaca, você percebe que os batimentos cardíacos, eles são produzidos por altos e baixos pulsos do coração. A partir do momento em que a linha ela se torna perene, é porque acabou o jogo da vida, game over. Então, o alto e baixo, ele faz parte, o monte, o vale, os momentos bons e ruins fazem parte da vida. E eu quero falar sobre um dos momentos mais difíceis da vida desse personagem chamado Abrão. Então, se você abriu aí Gênesis no capítulo 13, versículo 1, diz assim, a minha tradução: disse o Senhor, eu estou no Êxodo, diz assim: saiu, pois, Abrão do Egito, e foi para o Neguebe com a sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar para outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam naquela terra. Então, Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita, se você for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão e todo o bem irrigado até Zoar. Era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Versículo 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul
para o leste, para o oeste, toda a terra que está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa quanto o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também poderá se contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu darei a você. Então Abrão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mare, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Feche os seus olhos, se você pode. Senhor, essa é a tua palavra e em graça pedimos que o Senhor ministre nos nossos corações. Que os erros e acertos desse homem, patriarca, pai da fé, considerado seu amigo, possa nos direcionar e ministrar ao nosso coração diante dos desertos que nós enfrentamos hoje. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Queridos, eu queria falar sobre esse personagem bíblico chamado Abrão ou Abraão. Deus resolveu comissioná-lo em Gênesis no capítulo 12 e disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Deus deu uma ordem para Abraão: sai do meio dos seus parentes. Ele já era casado com a sua meia-irmã Sara e Abraão recebeu uma promessa de Deus. E todos nós que recebemos uma promessa de Deus, precisamos entender que toda promessa de Deus vai passar pelo teste do deserto e pelo teste do tempo. Não importa o tamanho da promessa de Deus, não importa o sonho, não importa o plano, não importa o que você deseja para a sua vida, você vai atravessar desertos e testes na sua vida. E com Abraão não foi diferente. Deus, em Gênesis 12, disse: sai do meio dos seus parentes, porque o que eu vou fazer com você é muito grande. Tornarei o seu nome grande, assim como as estrelas dos céus, que eu conheço cada uma pelo seu nome, eu tornarei a sua descendência como elas. Assim como a areia que os seus olhos podem ver, se for possível contar esses grãos, assim será possível contar a sua descendência. Ao receber uma promessa de Deus, sem maiores informações, Darlington, se era para a direita, para a esquerda, Abraão ele estava em Gerar, e ao estar naquela região, já há algum tempo com o seu pai, havia saído de Ur dos Caldeus, ele decidiu de Gerar peregrinar em direção a Canaã, a Jerusalém nos dias de hoje. E a Bíblia fala que quando ele saiu, ele não teve muitas informações do Senhor. Deus não falou para ele: vai para o norte, vai para o sul, vai para o leste, siga a coluna de fogo, como falou com o povo no deserto. E Abraão também ele não pediu maiores informações a Deus. Peraí, o Senhor está me prometendo, mas o que vai acontecer? Como é que vai funcionar esse negócio? Ele simplesmente decidiu obedecer. E a Bíblia fala que ele é considerado o pai da fé, porque decidiu crer contra a esperança, porque já era de idade avançada, a sua esposa também, Rodrigo, e ele decidiu acreditar numa promessa de Deus, de um Deus que ele não conhecia. Isso é extraordinário, querido, porque quando a gente fala sobre a vida de um personagem bíblico, a gente que já está na caminhada cristã há muito tempo, já conhece a história toda. Mas Abraão, ele não conhecia o final da história. Então você imagina hoje a sua história no ponto em que você está, que você não sabe o que vai acontecer amanhã, e você recebe uma promessa de Deus. Isso vai tirar você do eixo, isso vai te desesperar. Mas ele decidiu crer, ele decidiu confiar, ele decidiu depender desse Deus. Só que ele levou o sobrinho dele, que era como uma espécie de afilhado dele. E Deus havia dito: sai do meio dos seus, diga parentes. Deus já sabia que isso não era coisa boa, né? Sai do meio dos seus parentes. Mas ele levou Ló com ele. E o fato de desobedecer a Deus inviabilizou a promessa que Deus fez a ele, sim ou não?
Não. Deus não disse para ele, porque você está me desobedecendo, levando o seu sobrinho, agora a promessa não tem mais validade. Não foi isso que aconteceu. A promessa continuou de pé, só que pelo simples fato de não ter ouvido atentamente e obedecido, ele iria pagar um preço caro por isso. Todas as vezes que Deus faz uma promessa para você, todas as vezes que você se relaciona com a palavra de Deus, porque para mim a Bíblia não é um livro de regras, a Bíblia não é um livro de proibições. As pessoas elas me abordam, Rodrigo, o tempo inteiro perguntando o que pode e o que não pode. Se pode fazer tatuagem, se pode fazer sexo assim ou assado. Eu falo, olha meu irmão, eu não tenho brinco, nunca tive, e nem tenho tatuagem. E por quê? Porque a minha mãe, que me criou, muito brava, Samuel conhecia ela dizia para mim assim, se você aparecer com um brinco aqui, eu vou arrancar, e a sua orelha vai rasgar. E eu sabia que ela não estava brincando. E ela dizia para mim, se você aparecer com tatuagem aqui, eu tiro com limão. Eu nem sabia que limão tirava tatuagem. Até que um dia eu resolvi perguntar para ela. Eu não sabia que limão tira tatuagem. Ela foi num quarto dos fundos da casa e ela pegou uma lima de ferro desse tamanho. Ela falou, isso aqui é um limão, é uma lima grande, tira tatuagem. Eu resolvi não querer ter o braço, a perna amputado. Eu decidi obedecer. Aí tem gente que vem e fala assim para mim, mas pastor, pode ou não pode tatuagem? Primeira coisa que eu pergunto, você tem quantos anos? Se tiver menos de 18, mora na casa do pai, pergunta para o teu pai, para tua mãe, meu irmão. Não é para mim. É você que paga as suas contas? Você não pode querer botar no meu braço um escudo do Flamengo. Está repreendido, está amarrado no nome de Jesus. Então observe que as pessoas elas querem um respaldo para elas fazerem aquilo que elas têm vontade. Abraão ele decidiu levar Ló, e ótimo, só que a bênção de Deus estava sobre ele. Abraão estava debaixo do guarda-chuva, e quando Deus decide abençoar a sua vida, as pessoas que de alguma forma estão ao seu lado abençoando você, elas também serão abençoadas por essa mesma bênção, porque Deus disse para Abraão, eu vou abençoar quem te abençoar, mas eu também vou amaldiçoar quem amaldiçoar você. E aí sabe o que aconteceu? Abraão começou a ficar muito rico, muito rico, muito rico, muito rico, e Ló, que era sobrinho dele, morava com ele, começou a ficar muito rico, porque a bênção de Deus que vinha sobre a vida de Abraão, escorria na vida de Ló. E aí, a gente vê o primeiro problema, porque a Bíblia fala que Abraão, ele se tornou pesado no original, Rodrigo. Pesado, sabe por quê? Porque ele se tornou rico, e a riqueza na vida de algumas pessoas, ela costuma produzir peso, e esse peso é sinalizado com problemas familiares. Muitas pessoas vivem exatamente isso, porque se tornam pesados, abençoados por Deus, e aí o fato de serem abençoados por Deus acaba incomodando as pessoas. As pessoas, ao invés de se submeterem a Deus, ao invés de se esforçarem no Senhor, ao invés de fazerem aquilo que precisam ser feito, elas acham que você tem uma obrigação de simplesmente compartilhar de uma forma indiscriminada. A Bíblia diz que eles começaram a ter problema. Então, o problema entre Abraão e Ló foi por causa de... Fala, pode falar. Foi por causa de dinheiro. Você quer conhecer uma esposa e um marido de verdade? Você vai conhecer no litígio. É no divórcio que você vai conhecer se realmente é bênção ou maldição. Você quer conhecer um amigo, um irmão de sangue, Darlington, de verdade? Você vai conhecer no espólio, na divisão dos bens, porque ali vai ser revelado, não tem jeito. Você quer conhecer um homem e uma mulher, um cristão?
você vai conhecer no deserto. Você quer conhecer um amigo e uma amiga de verdade, você vai conhecer através da peneira da vida, das dificuldades. E Abraão, ele conheceu, porque a Bíblia fala que os pastores, eles não brigaram entre eles, mas os pastores dos dois começaram a se desentender. E você sabe o que Ló fez? Nada, porque Ló tinha que dizer: olha, vocês não podem brigar com os pastores de Abraão, porque a gente está sendo abençoado por causa dele. A gente não era nada. Sabe como que é o nome disso? Diga: gratidão. Diga mais forte: gratidão. Então, Ló não era ninguém. Abraão resolveu levá-lo, e ele foi muito abençoado. Começou a ter problema. Aí Abraão falou o seguinte: eu preciso resolver isso, porque esse problema fui eu que criei, porque Deus falou: não leva ninguém, sai do meio dos seus parentes. A terra se tornou pequena, de tanto gado que ele tinha, de tantos animais que eles tinham. Aí Abraão, ele já estava com dor de cabeça há muito tempo. Ele chamou o seu sobrinho, que ele amava tanto, e ele falou: meu sobrinho, você é como um filho para mim. Deus me fez uma promessa, mas não veio filho ainda. A gente está crendo, a gente está confiando, a gente está aguardando. Aí ele falou assim: vamos fazer o seguinte, a gente tem que se separar, porque eu desobedeci a Deus. Tudo isso poderia ter sido evitado. Olha o problema que a gente está tendo, é todo dia reclamação, é uma confusão, é um desconforto. Então, você está vendo essa terra toda que está diante da gente? Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Nesse momento, Abraão, ele demonstrou confiança total em Deus. Porque imagine você dar a oportunidade de uma pessoa que não recebeu a promessa de Deus, que não é responsável pela bênção sobre a sua vida, decidir por você. Abraão podia dizer: não, ó, foi Deus que me chamou, então vamos fazer o seguinte, eu vou escolher para onde eu vou. Mas ele se colocou numa posição de humildade, e mais, numa posição de dependência de Deus, porque dependendo de onde o sobrinho iria escolher, a vida de Abraão ia se tornar muito mais difícil. E aí Ló, a Bíblia fala que ele nem pensou, ele olhou para Gerar, o deserto, ele olhou para as campinas maravilhosas, e ele falou assim: olha, eu queria agradecer tudo que você fez por mim, mas eu acho que Deus está falando comigo. Ele falou, devia falar, eu estou sentindo no meu coração que é melhor você ir para Gerar, é melhor você ir para o deserto, e eu vou para aquelas campinas ali. Alguém poderia dizer aqui qual foi o sentimento que Abraão deve ter sentido naturalmente? Alguém poderia citar sentimento? Ingratidão. Você faz por alguém e na hora desse alguém retribuir a você, esse alguém simplesmente te dá um pé. E aí a Bíblia fala que ali Abraão, ele foi testado, porque ele já estava fugindo de Gerar, porque estava numa crise danada, sem chuva. Ele foi obrigado, diante da decisão que ele tomou, de voltar para o deserto. E agora ele tinha uma família muito numerosa, ele tinha soldados, porque assim, haviam povos estrangeiros que moravam ali. E você acha que Abraão chegava riquíssimo? Ele tinha muito ouro, ele tinha muita prata, ele tinha muitos bens. Você acha que ele chegava numa terra e ele era bem-vindo? Não era bem-vindo. Então de que forma ele se protegia? Começaram a ter escravos e escravas, esses escravos começaram a se multiplicar, e ele começou a formar um pequeno exército. Ele começou a preparar aqueles homens para poder de alguma forma defender a vida de Abraão e todos daquela comunidade. A Bíblia fala que Abraão, ele tinha 318 valentes, que ele havia preparado para defender a sua prole inteira. E agora ele sai com aquela multidão de pessoas em direção ao deserto. Você imagina a galera dizendo: que doideira é essa? A gente está aqui porque a gente fugiu de lá porque estava uma seca desgraçada.
Só que nesse momento Abraão ele precisou decidir, porque Ló, ele decidiu ir para o paraíso aos olhos naturais, porque o texto diz que aquela terra parecia como o paraíso que Deus havia criado, o Éden. Ló decidiu pelo paraíso, mas Abraão ele decidiu pelo propósito. Ló decidiu por aquilo que os olhos dele estavam vendo, mas Abraão decidiu não o lugar, mas quem iria em companhia com ele. Todas as vezes que você tomar uma decisão na sua vida, essa decisão precisa ser pautada e avaliada se realmente o Senhor vai com você. Porque quando Deus está com você, você pode ir para o deserto, que até mesmo no deserto você será poderosamente abençoado por Deus. Tem pessoas que a gente não consegue entender como elas são abençoadas por Deus. A gente olha e a gente fala assim, cara, fulano, como? Você sabe o nome disso? Bênção de Deus. E tudo tem a ver com você estar debaixo de um guarda-chuva. E a partir do momento que você sai debaixo desse guarda-chuva, você perde a bênção. No deserto, o povo, durante o dia, tinha nuvem que protegia do sol escaldante. À noite, tinha coluna de fogo que aquecia o povo. Você sabe o que Deus queria com aquele povo? Um relacionamento íntimo, de dependência total e restrita. Vocês vão ter necessidade, é só me pedir que eu vou mandar para vocês. O povo teve sede, Deus mandou. O povo teve fome, Deus mandou maná. E Deus falou, não vai faltar. Todo dia, ao amanhecer, sobre toda a relva vai ter pão dos anjos. Aquele maná que tinha gostinho de mel, né? Aquele maná, e aí todo dia eles colhiam. Aí Deus falou o seguinte, vocês precisam aprender a depender de mim, porque todo dia vai ter fresco, é igual pãozinho fresco. Vocês não vão precisar guardar, porque eu, o Senhor, estou garantindo, do 6º para o 7º dia vocês vão guardar. Quando chegou na segunda-feira, o pessoal comeu, pegou, Darlito, e você sabe o que eles fizeram? E se amanhã chover? E se Deus estiver ocupado? E se o camarada que botar isso aqui sumir? Preocupação, insegurança, desconfiança. Eles começaram a guardar o maná, e o maná fez o quê? Apodreceu. E Deus sinalizou que isso era um sinal de desobediência, de falta de confiança. E é exatamente o que acontece na nossa vida hoje. Porque Deus não promete estabilidade para ninguém. O que Deus deseja com você é que você dependa dele totalmente, de uma forma irrestrita, porque ele decidiu ser o Deus da sua vida. Você faz a sua parte e ele cuida de você melhor do que você mesmo. E a Bíblia fala que ali ele foi testado, porque agora ele precisou confiar totalmente em Deus. E a Bíblia diz que ele foi para o deserto e ele começou a ser poderosamente abençoado por Deus no deserto. Ele precisou sair daquela localidade, ele precisou levantar acampamento e se alojar numa região totalmente distante, enquanto Ló permaneceu ali próximo de Sodoma e Gomorra. E aí, o que aconteceu? Ló começou a se relacionar com aquele povo pagão. E aí houve uma guerra, porque 4 reis, os caldeus e mais 3 reis, vieram para lutar contra 5 reis em Sodoma e Gomorra. E aí todo o ouro, toda a prata, todos os animais que Ló tinha foram levados. Eles foram levados, querido. Ele foi levado como escravo, a esposa dele, as filhas de Ló. E agora tudo aquilo que ele fez e conquistou, foi embora. Sabe por quê? Porque ele saiu debaixo do guarda-chuva. Então fala para quem está do seu lado, não saia debaixo do guarda-chuva da bênção de Deus. Diga como profeta, não sai debaixo, porque quem sai perde tudo. E aí, Ló estava sendo levado como escravo para a Babilônia.
Abraão recebe a notícia, dizendo que o seu sobrinho Ló, aquele que havia dado uma volta nele, tinha sido levado como escravo e havia perdido tudo. Pergunta para quem está do seu lado: se fosse você, o que você faria nessa hora? Pergunta: o que você faria? Eu confesso que eu ia dizer na cara: bem feito. Bem feito. Não é verdade? Bem feito. Ninguém mandou me passar a perna. Esse é o nosso sentimento. É aquele sentimentozinho da vingança, né? Ah, tá vendo? Mexeu comigo. Só que não foi isso que Ló fez. Abraão fez. Ele reuniu os 318 valentes que ele tinha e disse: nós vamos lá lutar contra os 5 reis e nós vamos resgatar de volta o meu sobrinho Ló. Ah, eu não ia. Você ia? Se ele chamasse você? E ele foi. E a Bíblia fala que ele guerreou, ele pelejou, e Deus deu vitória a ele contra aqueles 5 reis, e ele trouxe Ló, a esposa, as filhas e todo o despojo de Ló. E ele teve uma conversa com Ló, e ele falou: Ló, a gente já se resolveu, não tem nada no meu coração contra você, meu filho. Eu fui lá porque eu me senti no direito de fazer isso por você, mas a partir de hoje você segue o seu caminho e eu sigo o meu. Não foi aquele negócio: agora a gente vai ser amigo de novo, você vai estar na minha casa, eu vou estar na tua casa. Simplesmente ele decidiu fazer aquilo que era certo. E quantas são as vezes que a gente tem a bênção de Deus e por circunstâncias da vida a gente vive desilusões, ingratidão, e a gente se deforma dentro do processo. A Bíblia fala que Deus falou com Abraão logo depois que Ló foi embora, porque o coração de Abraão estava ferido, e Deus reafirmou toda a promessa que havia feito para ele, dizendo para ele: Abraão, é como se ele dissesse: eu sei que foi muito difícil para tomar essa decisão que você tomou, mas você foi responsável por isso. Mas eu tenho uma boa notícia para você, Abraão: as promessas que eu fiz a você, elas continuam tendo validade. A sua descendência será grande, incontável como as estrelas dos céus, como a areia da praia. Eu serei com você e continuarei abençoando os que te abençoarem, amaldiçoando os que te amaldiçoarem. E então Abraão resolveu levantar um altar ao Deus da vida dele. Você entende que o deserto, ele sempre vai fazer parte da nossa vida. Ora, nós temos uma condição financeira melhor, ora pior, ora é a nossa saúde que está muito bem, ora ela não está tão bem assim, ora são as nossas emoções, o nosso casamento, a relação com os nossos filhos. E em tudo e qualquer situação, o que Deus deseja é o que quer que façamos, que possamos glorificar ao nome dEle. É o que a Bíblia fala: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Não é por tudo, mas em todas as coisas dar graças. Paulo, quando escreveu aos Filipenses a carta da alegria, ele diz para nós, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, Filipenses 4:13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas antes de dizer isso, que pode todas as coisas, Paulo, ele nos ensina algo. Ele diz: eu aprendi, Darlito, ele fala, a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é ter fartura, mas também passar por dificuldade. Eu sei o que ter para me agasalhar, mas também passar por frio. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas uma palavra, Darlito, me chama a atenção, que Paulo escreve, e que às vezes a gente lê e a gente não dá a devida atenção. Ele fala: aprendi a me contentar em toda e qualquer situação. Isso mostra que Paulo não nasceu sabendo, que ele precisou aprender, e o fato dele ter aprendido quer dizer que ele passou pelo deserto, ele foi experimentado, ele foi testado. Eu vou fazer uma pergunta: quando
houve problema entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, Deus poderia ter visitado Abraão e dizer alguma coisa para ele do que fazer, sim ou não? Sim, mas Deus não se apresentou. Por quê? Porque Deus estava testando Abraão. Primeiro, Deus testa você. Somente depois Ele aprova ou reprova você. E o silêncio de Deus fala muito. Nós queremos ouvir o sim de Deus desesperadamente. Nós queremos até em alguns momentos que pelo menos Ele diga alguma coisa, se não. Mas nós não toleramos o silêncio de Deus. Isso nos carcome, isso nos deforma, isso questiona para nós o amor dele. Por que isso está acontecendo na minha vida? E a gente sofre, porque aquilo que a gente conhece em parte. Deus, Ele quando olha para a história da humanidade, Ele vê a história por inteiro e não somente uma parte do passado que nós nos lembramos, o presente que nós conhecemos e o futuro que nos produz tanta ansiedade. Deus já tem uma fotografia do seu futuro. Ele já sabe. E cabe a nós permanecermos nele obedientes, entendendo que a bênção vem dele, que a provisão é ele, que a esperança é ele. Porque nele, por meio dele e para ele, é que são todas as coisas. Eu digo para os pastores aqui, em muitas situações, eu recebi uma ligação, Darlington, um produtor musical, nunca falei isso aqui, produtor musical de um cantor aí, famoso aí querendo falar comigo, e aí eu falei, deixa o que é, não, é uma situação que só quer conversar com você. Aí eu estava na igreja, ligou, eu falei, eu vou atender. Aí a pessoa falou assim, olha pastor, a gente quer abençoar a igreja. Eu falei, opa, glória a Deus, isso é uma benção, abençoar a igreja. Glória a Deus, a igreja, ela adora ser abençoada. Então, nós temos uma agenda já, uma agenda para um X cantor, e a gente quer fazer um evento lá na sua igreja. Tem uma estrutura incrível, maravilhosa. E a gente vai cuidar de tudo. A gente vai cuidar da venda, da bilheteria, a gente vai cuidar da divulgação, e vai ser incrível, porque os irmãos da igreja vão poder estar. E a gente vai dar uma oferta para os projetos sociais da igreja. Eu falei, opa, isso é uma bênção. E a gente quer dar uma bênção, uma oferta para o senhor, pastor. Irmãos, uma oferta alta. Uma oferta alta. E eu falei, não, mas isso não é oferta, isso é propina. O nome disso é propina. Isso aqui não é um clube para eu alugar para vocês. E tem muito pastor que nesse momento, por ouvir o nome oferta, bênção, ele sai debaixo do guarda-chuva. E ele troca toda uma história, ele troca toda uma construção e uma evolução de um processo de promessa de Deus por um prato de lentilhas de Satanás. É nesse momento que Satanás se apresenta de uma forma sutil e muita gente se perde. Troca aquilo que realmente importa, aquilo que é essencial, que é a presença de Deus, por coisas que vão passar. E nós precisamos entender, queridos, que Deus não mente, que Deus não falha, que Deus não muda, mas Deus também não nos livrará do deserto, porque todo homem e mulher de Deus vão passar pela prova do tempo e do deserto. A Bíblia fala que quando Jesus, Darlington, completou 30 anos de idade, ele começou o ministério dele. Quantos anos de idade? Quantos? 30. Aí o texto diz, e Jesus foi levado ao deserto não foi diabo não, pelo Espírito, fala, pelo Espírito. Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. Foi o Espírito Santo que levou ele para o deserto. Então esse deserto que você passa nem sempre é obra do inimigo. Muitas são as vezes que Deus leva você para o deserto para revelar você, não para ele, porque ele te conhece,
para você mesmo, para purificar você, para que você possa se enxergar e ter a oportunidade de corrigir a sua vida. Deserto é lugar que as nossas amizades, elas são testadas, porque quando tudo está bom, você tem muitos amigos. O filho pródigo estava cercado de um monte de gente. Quando o dinheiro acabou, todo mundo foi embora. Outro dia na internet vi um vídeo de um pai dizendo para um filho que foi preso. O menino estava preso, o pai foi lá e falou: cadê os seus amigos? Eu falei para você, sabe quem está aqui? Sou eu que sou seu pai, rapaz. Eu falei para você que eles não eram seus amigos. Eu falei para você, quando muitas vezes disseram: não, pai, você é meu amigo. Pai não é amigo de filho, porque amigo, ele só vai a um determinado lugar. O pai, ele vai em qualquer lugar. Eu quero que você se coloque de pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero orar com você. Eu não vou chamar ninguém à frente, mas mesmo no seu lugar, talvez o Espírito Santo tenha aquecido o seu coração enquanto eu falava. Você refletiu sobre a sua vida, você refletiu sobre promessas que Deus te fez, sobre a bênção dele, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você refletiu talvez sobre alguns comportamentos, algumas escolhas que você fez, algumas trocas. Eu conheço pessoas que escolheram aquilo que estavam desejando por um momento e trocaram por aquilo que mais desejavam na vida. Nunca troque aquilo que você mais deseja na vida por aquilo que você está desejando num momento apenas, porque o momento vai passar. Se o Espírito Santo falou com você e de alguma forma você quer renovar a sua aliança com Deus, o seu altar diante dele, você quer sinalizar para ele que por mais que você tenha errado até aqui, você hoje entende que as escolhas que você faz são responsáveis pelo destino que você vai chegar. Levante suas mãos o mais alto que você puder. Pai, é no nome de Jesus que eu peço, onde houver uma mão erguida aos céus, em sinal de rendição ao Senhor, sinalizando para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Pega na mão desse homem, Senhor. Pega na mão dessa mulher, fortaleça, Senhor. Faça por ele e por ela aquilo que eles não podem fazer. Dê sabedoria. Coloca temor do Senhor, porque a tua palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que acima de tudo eles possam ter a consciência de que agradar ao Senhor é a primazia de todas as coisas. Porque se o Senhor não for conosco, nada será possível. Mas quando temos o Senhor com companhia, até no deserto somos abençoados. Guarda a nossa casa, Senhor, os nossos filhos. Nos dê a oportunidade em vida de corrigir os erros cometidos no passado e avançar sem culpa, sem medo de nenhum tipo de déjà vu, de acontecer outra vez. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você quer e recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele. Vai em paz. Deus nos abençoe. Valeu.